Então, eis que novamente o Big Brother Brasil está no ar, o programa de maior sucesso na televisão brasileira. Se você gosta do reality show, você deve estar ansioso, né, para as tretas, para os acontecimentos. Se você não gosta, você deve estar de saco cheio, pensando mais uma vez esse povo falando disso e só fala nisso. E se você não liga, você está pouco se importando com isso. Mas se você gosta, se você não gosta, se você não liga, há uma questão que é importante, porque é uma questão de fundo social ou de fundo filosófico, que a pergunta é a seguinte: por que o Big Brother faz tanto sucesso no Brasil? Já se perguntou sobre isso? Não se perguntou? Então, tô te perguntando agora. Já pensou sobre isso? Eu me chamo Christian e nesse vídeo aqui eu vou oferecer a minha interpretação sobre esse fenômeno, o que é que sustenta tanto sucesso e de onde veio isso, beleza? Mas antes de começar o vídeo, eu vou te lembrar de se inscrever no canal se não for inscrito. Isso é muito importante pra gente. Falou? Bom, sendo bem objetivo, eu vou iniciar o vídeo dizendo para você que o nosso gosto por reality show, ou deveria dizer reality show, ele tem que ver com uma necessidade de justiça. Isso porque nesses programas a gente pode presenciar as pessoas boas, as pessoas justas sendo louvadas, né, recebendo a vitória, e as pessoas ruins, as pessoas que fazem mal a outras pessoas, pagando pelas suas ações. Então isso traz pra gente um certo conforto. Isso faz com que a gente ache que as coisas se resolvem no final. Isso faz com que a gente pense que no fim das contas as coisas vão se arrumar e as pessoas boas vão receber coisas boas e as pessoas más receber coisas ruins. E isso, veja bem, não é uma coisa nova na televisão brasileira. As novelas que tanto fazem sucesso, já fizeram mais, mas enfim, são marcadas por essas histórias, né? De que a gente acompanha durante meses a história de um mocinho, de uma mocinha que sofre ali, que está ali passando por penitência durante toda a novela e no final ela consegue virar o jogo e aí receber as coisas boas, do mesmo modo que o vilão paga no final. Vai pagar pelos seus crimes. E isso, inclusive, nem é também só de novela. A maioria dos filmes que a gente vê, e até de muitos livros que nós lemos também, segue a mesma estrutura narrativa, que é essa estrutura de que o mocinho vai sofrer ali durante o filme para no final se dar bem. Então, se for um filme de ação, o herói conhece o vilão, perde para o vilão, se torna mais forte no meio do filme ou da trilogia de filmes e no final volta para enfrentar o vilão e aí sim vence o desafio, vence o vilão. Se for uma história de romance, o mocinho conhece a mocinha, perde a mocinha e no final volta para a mocinha e a obra termina com um casamento muitas das vezes, né? Então a gente tem essa coisa de pensar essas obras como uma espécie de compensação para a injustiça da vida real. Isso porque, na vida real, o que mais vemos é injustiça. O que mais vemos são pessoas boas pagando, passando por dificuldades, e pessoas ruins passando impunemente por diversas ações ruins que trazem a outras pessoas. Então a gente, presenciando essa injustiça, a gente anseia por justiça, então a gente procura isso nas obras que a gente vê. Então quando a gente vê uma novela que não termina dessa forma, com um final feliz, ou um filme, ou um livro, o que quer que seja, a gente tende a achar ruim, inclusive. A gente tende a achar... Procure lá na Netflix as avaliações dos filmes que não tem final feliz. É sempre mal avaliado, porque a gente espera ver outra coisa ali. A gente espera ver a justiça sendo feita. Inclusive, tratando-se de reality shows, a gente pode mapear um histórico dos reality shows no Brasil e encontrar lá no Festival da Canção, nos festivais da canção lá no final dos anos 60, uma história parecida com o reality show que a gente vê hoje. Você sabe, os festivais da canção que tinha ali Chico Buarque, Caetano, disputando, né? As músicas disputando para ver qual é a melhor. E o curioso disso é que um dos produtores chegou a dizer que ele organizava aqueles festivais como se fosse uma espécie de telequete. Sabe o que é telequete? Vou botar a imagem para você ver aqui do que é telequete, que é essa espécie de luta livre, só que encenado. E aí, ou seja, tinha muito de encenação ali. Os personagens apareciam dispostos de uma maneira em que um era o vilão, o outro era o mocinho.
Segundo o produtor, o Chico Buarque era o mocinho, porque era o sujeito de olho azul, era o sujeito que tinha fama de ser um bom rapaz, um bom moço. Então ele era o mocinho. E nos reality shows de hoje, do Big Brother, não se engane, não é diferente. Os personagens são apresentados, são dispostos de uma maneira bem parecida. Nessa edição de agora mesmo, a gente já sabe quem são os vilões. A gente já sabe de quem a gente não vai gostar. E a gente já sabe de quem vai gostar. E aí tem uma curiosidade que nessa edição os personagens entram em tempos diferentes. Então a gente já sabe quem é o vilão e espera que o mocinho entre ali para nos salvar. No caso, a mocinha. A gente já percebeu que tem uma figura ali que a gente já vai não gostar. E aí a Linda Quebrada, que é a personagem que vai chegar ali e vai encarar aquela vilã e botar ela no lugar dela. E a gente espera por isso. Você já deve ter visto vários memes e posts sobre isso. Tomara que a Lin chegue logo para colocar ela no lugar dela. Enfim. Então perceba que as coisas são dispostas, são arrumadas de uma maneira a contar uma história, a ter uma narrativa. Não é reality, não é completamente real. Das coisas acontecem de uma maneira completamente fora de controle. Mas há um certo planejamento ali no fundo. E a outra parte interessante aí, que nos faz gostar também, e que nos faz sentir confortável com essa justiça, é a ideia do voto popular. É porque com o voto popular nós fazemos a justiça. Inclusive, essa coisa do voto é tão importante que nos Estados Unidos, onde não há o voto popular, o Big Brother é infinitamente menos popular. E não é raro encontrar a posição de especialistas que vão dizer que o que fez o Big Brother fazer tanto sucesso no Brasil, mais do que em outros lugares do mundo, é essa dinâmica do voto popular, que faz com que a gente sinta o poder de fazer a justiça ali, com nossos incontáveis votos, com a nossa campanha que a gente faz para colocar alguém para fora ou para eleger alguém alguma coisa. E a gente consegue punir as pessoas que fazem mal. A gente consegue dar o título para uma mulher negra ou para uma mulher nordestina que foi humilhada durante todo o programa. E a gente fica bem, né? A gente fica legal. A gente fica com a sensação de dever cumprido. E uma outra coisa que faz também com que nós tenhamos essa relação muito próxima com o Big Brother é a ideia de time. Você sabe, né? Sempre quando começa um programa, a gente elege, a gente escolhe o nosso time fulano, time cicrana. E é uma lógica muito parecida com o time de futebol, inclusive. Que é a ideia de se reconhecer naquela pessoa. Ou no caso do futebol, naquele time. No caso do time de futebol, tem uma curiosidade interessante, que é quando o torcedor refere-se ao time como ele próprio. Ele fala, eu ganhei, nós ganhamos. Você já deve ter visto isso ou falado isso. E perceba que muitas vezes o próprio jogador que está ali em campo refere-se ao time na terceira pessoa. Não, o time jogou bem ou o time jogou mal. Então perceba que o sujeito que está vendo o jogo até em casa acha que ele é o time, ele está com a camisa do time, ele é o time. Mas o cara que está lá jogando, ele refere-se, né, à terceira pessoa, né? O time jogou bem, o time jogou mal. Então é isso, fazer parte de algo, tem isso, né? Fazer parte de algo. Da mesma forma que o cara no futebol faz parte de algo ali, ele é o time, ele é algo maior do que ele. No Big Brother também. Quando a gente escolhe a pessoa para seguir, a gente está pensando ali que a gente é meio que aquela pessoa, a gente se identifica com aquela pessoa, a gente se reconhece naquela pessoa. Então a vitória daquela pessoa é também a nossa vitória. Então tudo isso faz com que esse programa tenha tanto sucesso como tem hoje, né? A gente está vendo aquele acontecimento e a gente está não só fazendo a justiça, mas se reconhecendo naquela pessoa para quem foi feita a justiça. E aí, essa ideia de compensação de justiça, ela foi abordada aqui, inclusive, no episódio que eu falo sobre Nietzsche, onde ele fala isso, né? Que ele vai dizer, olha, na vida real, dificilmente você vai ver uma cobrança com as pessoas más e uma recompensa para as pessoas boas. Infelizmente, na maioria das vezes, o que acontece é outra coisa. E para lidar com essa injustiça do mundo, nós buscamos essa ideia dessa justiça fantasiosa. O problema é que muitas vezes apegamos demais a essa ideia. Mas aqui você compreendeu como então como funciona esse nosso gosto por Big Brother. Mas se você for uma pessoa curiosa, uma pessoa interessada em ter mais conhecimento, você pode estar se questionando ainda, de onde é que isso veio? De onde é que surgiu essa ideia? Sempre foi assim na dramaturgia? Então eu vou trazer para você de onde surgiu na história do Ocidente.
E para contar essa história, a gente vai voltar lá para a Grécia Antiga, lá com a tragédia grega. A tragédia grega é uma peça teatral que tem esse nome, veja bem que interessante. Tragédia vem do grego, que tragos significa bode e oide significa hino. Né? É tragos oide, que no português virou tragédia. Esse hino ao bode é porque o bode é o deus grego Dionísio. E as peças eram em homenagem a esse deus grego, né? Eram peças musicais em homenagem ao deus Dionísio. E nessas peças, que contavam história muitas vezes de deuses ou de relação com deuses, era uma história muito de sofrimento, por isso que a gente chama tragédia. Então, um exemplo é a peça Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, onde Prometeu é acorrentado ao cume de uma montanha e um abutre devora seus fígados todos os dias. Então é isso a tragédia. É a história de um personagem que se ferra a história toda, sofre a história toda e no final morre. No final morre. Não há ideia de compensação, não há ideia de redenção. É só isso mesmo. E lide com isso. E aí o que é que acontece? No final da tragédia tem a ascensão da comédia. Comédia grega, que não tem que ver exatamente com essa coisa de fazer rir, como conhecemos comédia hoje. Mas é uma história que ela muda em relação à tragédia grega, porque ela não está contando a história dos deuses, mas está contando histórias mais próximas dos humanos, histórias que se passam nas casas das pessoas, nas ruas, muito próxima à própria vida das pessoas. E além dessa mudança, que é uma mudança importante, que não está contando mais histórias fantásticas, mas histórias muito próximas da realidade, uma outra mudança importante, que é a ideia de uma justiça no final da história. E uma peça que exemplifica bem isso é a peça de Menandro, que chama O Misantropo. Misantropo é um nome que se dá a um sujeito que não gosta de ninguém. Então, se misógino é um sujeito que não gosta de mulher, misândrico é quem não gosta de homem, misantropo é quem não gosta de ninguém, sem discriminação. E essa peça tem esse nome porque o personagem principal é esse misantropo, é um cara que trata mal as pessoas porque ele não gosta de ninguém, e durante a peça ele vai se transformando e vai meio que pagando pelos seus pecados também. E aí a história é sobre isso, como no final esse sujeito, que é o vilão, paga pelos seus pecados. E por outro lado, os mocinhos, as pessoas boas, terminam bem num casamento, inclusive. Olha que coisa próxima da gente, né? Uma peça que termina num casamento. Coisa muito próxima do que a gente costuma ver em vários filmes e novelas. Então daí inaugura-se essa ideia de que no final as coisas se resolvem, de que no final o mal paga e o bem prevalece, o bem se dá bem, o bem recebe as coisas boas e o mal recebe as coisas más. Então é isso. E lá surge isso e a gente toma isso no resto do pensamento ocidental como uma coisa muito nossa. E veja bem, não é algo necessariamente ruim isso. Mas isso pode ser problemático quando a gente encara muito a fantasia e espera muito a justiça vir desse mundo da fantasia e não do mundo real. E aí você vai se lembrar que eu disse que os reality shows não são tão reais quanto parecem. E aí, um dos problemas aí é quando a gente foca muito nisso, foca em fazer justiça no Big Brother, nesse espaço fechado e que nem é tão real quanto parece, a gente pode se focar muito e esquecer a justiça no mundo real. Então a gente vai eleger uma mulher negra como campeã, uma mulher nordestina que foi humilhada como campeã, mas muitas vezes esquece do mundo real e elege Bolsonaro como presidente. Isso aí é uma coisa importante para a gente pensar, que talvez seja importante a gente pensar a fantasia como fantasia e pensar a vida real como vida real. A fantasia é muito importante, a gente não vive sem fantasia. É muito importante que existam livros, filmes, reality shows, o que quer que seja, mas é importante que na hora da vida real a gente pense a vida real. Valeu? E você? O que é que você achou disso aí? Você conhecia essa história aí da tragédia grega, da comédia? Sabia disso? Não sabia? Então agora tá sabendo. Momento meme. E de resto, você concorda comigo? Você acha que o Big Brother é famoso no Brasil por esses motivos? Não? Tem outra ideia? Coloca aqui pra gente trocar essa ideia, pra gente conversar um pouco, pra eu conhecer um pouco você melhor também, beleza? Antes de sair, eu tenho uma notícia pra você. Já está no ar o nosso primeiro curso de filosofia, que chama-se Filosofia Hoje, o cuidado de si na sociedade do cansaço. É o primeiro de uma série de cursos que eu abordo o tema de filosofia pensando na realidade contemporânea, nossos problemas atuais.
ele tá lá na Udemy, eu não sei como é que fala. O link vai estar aqui no comentário ou na descrição em algum lugar. Então, se você sempre quis aprender filosofia, não sabia por onde começar, esse é o seu momento, esse é a sua hora, valeu? Não se esquece também de curtir o vídeo se você não curtiu até agora, se inscrever no canal, tudo isso, valeu? Até a próxima, tchau, tchau.